Olá, turma! Estamos iniciando mais uma aula de História, mais uma vez de forma online, enquanto tia Tatiele se recupera, para que logo a gente esteja juntos na escola presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, vamos para a nossa aula online. A aula de hoje falará sobre o Iluminismo, que é conhecido como o século das luzes. Por que o século das luzes? Porque a população vivia numa escuridão, seguida por várias opressões, opressões religiosas, opressões econômicas, é, filosóficas, elas vinham sendo oprimidas e justamente o iluminismo veio para trazer essa luz, para que as pessoas pudessem pensar por si próprio, para que as pessoas viessem a decidir sobre o que iria fazer, sobre a religião, também que as pessoas viessem a entender sobre a sociedade, porque até então esse conhecimento ele era limitado, e também para que as pessoas elas fossem justiçadas, que elas viviam numa injustiça social. E justamente o iluminismo veio para combater essa injustiça que o povo estava sofrendo. Diante da nossa aula, da explanação da nossa aula, a gente vai observar que muita coisa mudou, mas todavia tem coisas que permanecem iguais. E para que essas coisas elas venham sim terminar, isso depende muito da nossa atitude, porque o ato do iluminismo veio para trazer a luz durante este período, mais que nós, como cidadãos, nós temos como objetivo trazer essa luz também para os dias atuais. Então vamos prestar atenção em cada slide. Eu gosto de trazer sempre, como eu falei para vocês nas aulas, eu gosto de trazer tudo muito visível, muita arte, porque eu acredito que através do visual a gente aprende mais. Às vezes a gente esquece ali aquele texto, mas a gente consegue lembrar da imagem. Então, nessa explanação, eu trouxe algumas imagens para que vocês também possam contribuir para o mapa mental de vocês, mas também para que seja uma forma para vocês decorar não somente, mas que vocês venham aprender sobre o conteúdo. E se porventura vocês esquecerem alguma coisa, vai lembrar da imagem, será mais fácil de vocês lembrarem da resposta da atividade. Então, vamos para a continuidade da aula. Bom, vamos iniciar falando sobre as características do iluminismo, que é dividida em humanismo, empirismo, cientificismo e liberalismo. Vamos iniciando falando sobre o humanismo. Eu estou gravando aqui, mas no slide vocês devem estar aparecendo ou aqui, uma imagem de um homem. Então, quando a gente fala sobre o humanismo, está centrada no ser humano, que é justamente isso, que o humanismo ele defendia que eram as melhores condições do ser humano. E também essas condições não só econômicas, como também filosóficas, religiosas, como eu já disse no início, o ser humano ele vinha passando por alguns conflitos. E a gente observa isso, se vocês forem assistir alguns documentários, eu vou até citar alguns para vocês, como o de Joana d'Arc. Tem tanto o filme como o filme disponível no YouTube, como também o documentário. Então, se vocês quiserem se aprofundar nesse conteúdo, vocês podem assistir a história de Joana d'Arc. Que Joana d'Arc ela passou por vários conflitos, justamente porque ela não tinha esse direito de se expressar. Ela foi morta de uma forma muito violenta por intermédio da igreja, justamente porque o que ela defendia, o que ela acreditava, se chocava com o pensamento daquela sociedade, do poder daquela época, que o poder que era governado tanto por o rei, né, o rei como o líder absoluto, e depois o clero. Então, por esse motivo, a população, eles não podiam se expressar, eles não poderiam ser eles de verdade. E o humanismo justamente veio para combater isso, para dizer que os direitos do homem é importante, que o homem tem direito de pensar, que o homem tem direito de ter uma vida digna, econômica e social. Então, isso foi
algo muito forte, um pensamento muito forte no movimento iluminista. Agora temos aí, na imagem que vocês estão olhando aí na plataforma de vocês, duas pessoas, né, se conectando pela mente, né? Essa conexão nada mais é do que uma experiência. Quando você troca um conhecimento com o outro, você está compartilhando experiência, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. E é o que o empirismo ele defendia. Ele acredita que o conhecimento vem através de experiência. Então você tem que passar pela situação para que você entenda o real significado dela, que era um pensamento também do iluminismo. Agora falando sobre o cientificismo, quando fala cientificismo, a gente já lembra o quê? De ciência. E a imagem que vocês estão olhando aí, estão observando aí, tem uma máquina, né? Para que a máquina ela viesse a funcionar, né? Para que ela não fosse apenas um monte de ferro, um cientista planejou aquela máquina, né? Um cientista colocou as mãos e transformou aquele monte de ferro em algo, como aqui nossa tela do nosso celular, do nosso computador. Para que aquilo surgisse, houve alguém que pensou naquilo e que colocou as mãos e trabalhou sobre aquilo. E o cientificismo, justamente, ele acreditava que a ciência estava acima de outras compreensões humanas, porque naquele período as pessoas iam muito pelo que o rei falava e principalmente muito do que a igreja falava. A igreja tinha um papel muito importante na formação do pensamento humano. Então, o cientificismo, eles incentivavam que as pessoas viessem a pensar. Não somente através da fé, mas também através da ciência, dizendo assim, a ciência é importante, que a ciência, quanto mais você conhecer sobre a ciência, mais instruído você vai ficar sobre a sociedade e as coisas relacionadas a ela, porque as pessoas elas viam a ciência como algo que talvez, vamos dizer assim, que soasse até como heresia. Então, algumas coisas, algumas práticas, como a lei da gravidade, era algo que era impensável, porque se tornaria como um ato de heresia, porque as pessoas elas não confiavam na ciência, né? E somente naquilo que era pregado pelo clero. Mas com o iluminismo, como já diz, né, que ele trouxe luz para as pessoas começaram a acreditar na ciência e assim as descobertas foram surgindo, como a lei da gravidade que eu falei, como o surgimento do conhecimento sobre as bactérias e assim surgindo as vacinas. Tudo isso é coisas que vieram para melhorar a nossa sociedade e só aconteceu através do cientificismo e do iluminismo, né, que estavam interligados os dois. Agora temos aí o liberalismo. A imagem que vocês estão olhando aí na tela de celular de vocês ou do computador, existe uma pessoa quebrando as correntes. Então, o liberalismo justamente tinha essa pretensão, quebrar as correntes, trazer liberdade para o povo. Como eu já disse, nesse período as pessoas elas viviam aprisionadas por um pensamento que era ditado para eles. Eles não tinham o direito de pensar por si só. Eles não tinham o direito de um crescimento econômico. Por quê? Porque quem nascia na nobreza tinha dois caminhos, ou fazer parte do clero, né, tornar-se bispo, padre, arquebispo. Geralmente isso sempre era para os filhos dos nobres. Ou também a realidade dos reis, né, que vinha da linhagem, né, da hereditariedade do pai para o filho. Mas quem nascia camponês podia estudar, podia se esforçar, mas permanecia na miséria, porque as políticas ela era feita para os reis, para os nobres e não era voltada para os camponeses, para os pobres. Então, o liberalismo veio para trazer essa liberdade. Olha, você pode sim ser o que você quiser, quem você quiser. Se você estudar, se você se esforçar, você vai sim chegar onde você quiser chegar. Então era essa liberdade, essa luz
que o iluminismo trazia através também do liberalismo. Agora vamos falar sobre o que o iluminismo ele combatia. O que o iluminismo combatia? Ele combatia o absolutismo, o mercantilismo, o poder do clero e a sociedade estamental. Aqui, se você for olhar no primeiro slide, está mostrando aqui um rei, né? Como eu já falei anteriormente, o rei, ele era o poder supremo da sociedade. Então, o desejo do rei era prioritário. Ele estava acima da população, acima do clero, acima de tudo. O que o rei falava era lei, o que o rei queria era lei. Então, justamente esse absolutismo de poder que o iluminismo não concordava. E o mercantilismo não fica muito diferente disso, não. O mercantilismo era, como vocês estão olhando aí, aqui mostrando alguns dinheiros, né? E era isso. A população pobre trabalhava, se matava e toda a maior parte da riqueza ia para o rei, né? Então, o povo trabalhava e o rei enchia o seu bolso. Não pelo fato dele ter trabalhado para isso, mas o fato dele já ter nascido numa família privilegiada e isso lhe colocou no poder. Então, esse mercantilismo onde o povo que trabalhava vivia na pobreza e o rei sempre enricando cada vez mais era algo que o iluminismo combatia através do mercantilismo. Temos também aí mais uma atitude que o iluminismo combatia, que era o poder do clero. Como eu falei anteriormente, o poder do clero também era superior. Que existe uma pirâmide, que o rei estava acima, o clero e os nobres no meio e o pobre, né, os camponeses estavam sempre abaixo da pirâmide. Quer dizer o quê? Que depois do rei, o clero, que era o poder supremo entre os povos. E o pensamento da igreja regia muito sobre as atitudes dos povos naquela época. Como eu falei anteriormente sobre Joana d'Arc, né? Se vocês for olhar a história de Joana d'Arc, né, uma francesa que foi lutar na guerra, e o fato de ela estar lutando, sendo mulher naquela guerra e algumas outras atitudes que para a igreja se tornou-se como uma heresia, né? Fez com que ela fosse queimada viva, né? E a gente olha essa atitude e ela não foi o único mártir. Isso era muito comum no período da Idade Média. As pessoas que eram... Hoje, os farmacêuticos seriam, né, naquela época, seriam queimados vivos porque eles soariam como bruxos, né? Porque eles pegavam as plantas e daquelas plantas eles transformavam e faziam medicamentos. Então, esse ato de transformar a natureza na Idade Média soaria como bruxaria e outras coisas, né? Esse pensamento hoje, feminismo da mulher também soaria naquela época de Idade Média como bruxaria. Então essas pessoas que pensaram de uma forma diferente, que não estava com aquelas correntes enraizadas ao clero, essas pessoas elas sofreram mártires e outras até foram presas. E além de outras coisas que era pregado, como a indulgência, que você tinha que pagar para ter terrenos no céu, pagar para você ter uma salvação, que era algo totalmente distorcida do pensamento que Jesus trouxe, né, para as pessoas no ensinamento. Era um pensamento distorcido que o poder, o dinheiro estava acima da fé e nas coisas pregadas por Jesus, que era o que eles também estavam aparentemente pregando. Se você for olhar, né, o poder do clero também foi que influenciou, né, as cruzadas, que tinha como objetivo, né, proteger o rei, né,
as pobres e as viúvas, né, as cruzadas, que não só foi um movimento político, mas também religioso. Então, o clero, sim, a igreja, ela, naquele período da Idade Média, influenciou muito o pensamento do ser humano, e isso o iluminismo não concordava, que o ser humano ele deve pensar por si só, ele tem que dizer o que é bom para ele, o que não é, e também fazer suas próprias escolhas. E por fim, né, o que o iluminismo ele combatia era a sociedade estamental, como eu já falei, da pirâmide, né, para não ficar muito extenso o vídeo, que existia essa pirâmide que o rei ficava acima de todos, depois vinham o clero e os nobres e o povo sempre, que era o que trabalhava mais, era o que continuava na pobreza. Agora falando sobre o que o iluminismo defendia, né? É, então damos de início a questão do poder político, né? A divisão do poder político. Se hoje nós temos esses três poderes, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário, nós devemos muito ao iluminismo, né? Que anteriormente, né? A sociedade ela era regida através do poder do rei, né? Que se vinha de uma hierarquia onde que sempre era a mesma família, né? Que quem nascia naquela família iria ser rei, rainha, etc. E a gente vê que isso acontece também, tem um exemplo, né, na Inglaterra, que ainda existe esse tipo de governo, porém também, além desse governo, né, da rainha, existe também o governo presidencial. Mas durante a Idade Média, quem mandava era o rei, né? O rei tinha este poder absoluto sobre a sociedade. E justamente o iluminismo combatia isso. Ele queria que esse poder ele tivesse, que ele fosse dividido, como depois foi dividido, para que assim cada um, né, tivesse sua real importância. Outra coisa que o iluminismo ele pregava era a liberdade religiosa, como eu falei, né? As pessoas elas seguiam porque a religião na época da Idade Medieval, que era a religião suprema era o catolicismo. Então, quem pensasse de uma forma diferente era julgado como heresia, era excomungado e assim poderia ser preso, morto, dependendo da forma do pensamento ou a atitude que a pessoa viesse a ter. E a gente tem aí o exemplo, também mais um documentário para vocês assistirem. Se vocês tiverem tempo, pega aí o final de semana de vocês. Se vocês quiserem, eu disse, se vocês querem aprender história, querem aprender a gostar de história, então vamos assistir vídeos, vamos ler junto com tia Tatiele. Então, mais um filme para vocês assistirem é a história de Martin Lutero. Martin Lutero também, que foi expulso porque da igreja, não que ele queria construir uma outra igreja, né, a igreja protestante, não, ele não tinha esse pensamento de construir uma nova religião, não, ele queria fazer algumas reformas que aconteciam, né, que para ele eram erradas durante a Idade Média sobre a igreja, como as indulgências, sobre algumas coisas que ele não concordava. Então, justamente por esse pensamento dele chocar com o pensamento da igreja naquela época, né, ele foi expulso. E eu não vou dar alguns spoilers, não quero que vocês assistam e depois vocês coloquem lá no WhatsApp pra mim, não precisa colocar no grupo não, coloca pra mim no privado, diga, tia, olha, eu gostei, eu assisti, e eu quero essa troca com vocês, para que eu possa falar com vocês, o que é que vocês acharam do filme. Eu tô aqui doente, né, sem poder estar aí na escola com vocês, mas eu estou ativa aqui, eu quero que vocês compartilhem comigo sobre o que vocês entenderam. Então, justamente este poder, né, do clero sobre a sociedade era algo que
o iluminismo não concordava, por isso que ele pregava essa liberdade religiosa. Se hoje nós temos o direito de escolher sermos católicos, protestantes, espíritas, do candomblé e eu não sei as outras religiões, né? As outras também aí que eu não estou lembrada no momento. Então, se nós temos essa liberdade de religiosa, de poder cultuar da forma que nós queremos, na forma que nós acreditamos, isso nós devemos também ao iluminismo. E algo também que ele pregava era, o iluminismo pregava era a Constituição, né? Vamos ali para a polêmica sobre a Constituição. Constituição essa que muitas pessoas dizem assim, a Constituição deve ser rasgada. Quando a gente fala que a Constituição deve ser rasgada, nós também rasgamos, nós menosprezamos o trabalho de muitas pessoas que se sacrificaram para que essa Constituição fosse feita. Então, nós desrespeitamos também, desrespeitamos, perdão, a história do nosso Brasil, quando nós falamos que a nossa Constituição deve ser rasgada. E se você for pegar a Constituição em si, não olhar de uma forma limitada, porque às vezes a gente pega alguns artigos lá soltos, algumas coisas sem ter um conhecimento aprofundado sobre o assunto, e nós começamos a fazer críticas de algo que a gente não tem um conhecimento profundo. Então, leiam a Constituição, procure entender, conhecer a história da Constituição, para que assim você possa ter uma opinião acerca dela. Não uma opinião, né, de uma pessoa, de um líder, que fale algo, né? E isso justamente era algo que o iluminismo combatia, que era essa prisão, né, essa corrente, que as pessoas elas não tinham a liberdade de pensar por si só. Então, eu convido vocês a conhecerem a nossa nova Constituição, né? A Constituição da gente, para que vocês possam sim dizer, será que a Constituição é boa ou não? Não pelo que o outro fala, mas sim por aquilo que você conhece. E para finalizar, para que o vídeo não fique muito longo, que temos outro vídeo aí para vocês assistirem, para que vocês venham se aprofundar mais sobre o assunto, porque eu quero que vocês realmente conheçam, não quero apenas que vocês vejam o assunto, mas que vocês venham a entender, para quando vocês forem futuramente fazer um vestibular, vocês venham lembrar assim, eita, a explicação da professora Tatiele. Então, que vocês venham realmente aprender sobre o conteúdo. E para finalizar, temos os resultados. Os resultados do iluminismo, né? Do ato do iluminismo, que foi uma nova mentalidade. Essa mentalidade, as pessoas começaram a pensar por si só, então isso trouxe essa luz para o pensamento do ser humano. Também o despotismo esclarecido, antes era o poder ficava sempre com a coroa, né, a família real. Então isso foi um resultado do iluminismo, esse despotismo, né, esclarecido. Hoje nós temos o direito de escolher quem nos representam. Não uma família vai nos representar pelo fato de ela ter nascido daquele sangue real. Não. Hoje nós temos direito de escolher quem nos representa, escolher um representante com a cara do povo, não um representante escolhido através... Tia falando muito, aí tia às vezes engasga um pouquinho. Não escolhido através de um coronelismo, de um voto de cabestro, que é algo que a gente viu que a gente vê na República Velha. Então, não através disso, mas a gente possa escolher um político que nos represente conforme o nosso pensamento. Também há algumas descobertas, como a lei da gravidade, como eu falei para vocês, que era algo que tornaria-se heresia, mas através do pensamento iluminista, né, do movimento iluminista, temos aí a lei da gravidade, a descoberta das vacinas, a eletricidade.
E se eu for falar muitas outras coisas que, através do iluminismo, trouxe resultados para que nós viéssemos a viver uma sociedade mais justa e igualitária. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Será que a gente vive nessa sociedade justa e igualitária? Será que muita coisa do iluminismo está presente na nossa sociedade hoje? Ou se nós estamos retrocedendo, e estamos voltando para a época antes do iluminismo? Então, pare para pensar. Será que o seu pensamento hoje está sendo um pensamento iluminista, está trazendo luz para a sociedade, ou então está sendo um pensamento arcaico, aprisionado por aquelas correntes? Então, pare para pensar. Pense bastante no que foi falado. Temos mais um vídeo aí para que vocês possam se aprofundar. E temos uma atividade na plataforma Plural, que está liberada para que vocês possam realizar. E também teremos algumas atividades presenciais lá na aula, hoje à tarde, na nossa aula. Então, qualquer dúvida, não deixe de perguntar, eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.